Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que fica um pouco esquecido, tá? Mas é o seguinte, tá? Vamos tentar diferenciar princípio, tá? Princípio do quê? Princípio de axioma e de ruído, tá? Qual que é a diferença desses três aí? Vamos lá, princípio. Princípio é aquilo que gera tudo, é aquilo que é o principal, é aquilo de onde vem, aquilo que é o princípio do jeito que nós falamos, o conceito de princípio mesmo. E o que é um axioma, um postulado? Tá? O axioma e o postulado são coisas que você tem aceitação sem uma demonstração. Tá? A existência do ponto, a existência da reta, a existência do plano, você aceita sem muita definição. Tá? E você tem o ruído, que é aquilo que é tudo aquilo lá que vai atrapalhar o quê? O entendimento do princípio. Tá? O problema do axioma é o seguinte: o axioma ou postulado, ele é uma palavra que ela pode ter uma distorção retórica. Uma distorção retórica através de o quê? De grandes. Tá? Aliás, né, no mercado financeiro, o que mais tem é gente bom de discurso, muito bom de discurso. Parece até, né, a maioria dos políticos, muito bom de discurso, mas na prática não consegue fazer as coisas. Tá? Então vamos lá. Então vamos tentar entender qual que é o princípio da bolsa. Qual que é o princípio? O que a bolsa de valores negocia? É uma boa pergunta. Negocia ações, sim, ele negocia ações, negocia futuros, negocia um monte de coisa. Mas a coisa principal que a bolsa faz, a função principal da bolsa é transferência de risco. Então você vai transferir um risco de um lado para o outro. Eu compro uma ação, eu deixo de ganhar a segurança da renda fixa e tenho o risco ou a possibilidade de ganhar na renda variável. Eu vou lá e faço o seguinte, faço outra coisa. Por exemplo, eu vendo uma opção, eu tenho que entregar uma ação em tal preço. Se não chegar a tal preço, eu fico com o prêmio, mas também se ultrapassar aquele preço, eu tenho que entregar o papel. Enfim, você tem uma transferência de risco, tá certo? Então, o princípio da bolsa é a transferência de risco. Ponto. Acabou. Todo o resto das coisas, tá? Tem que vir de encontro a isso. Então vamos lá. Primeiro, aí que eu citei os axiomas. Os axiomas são coisas que você tem uma aceitação natural. Você pega lá, por exemplo, Axiomas de Zurique, por exemplo. Tá? É muito bom aquele livro, é muito bom. Mas cuidado, aqueles axiomas, aqueles são bons, o livro é muito bom. Aliás, é excelente o livro, tá? Só que aquele livro lá acontece o seguinte: o axioma é uma coisa que você tem uma aceitação natural. Você tem que reduzir o risco, você não pode se expor a ruim. Isso todo mundo mais ou menos que aceita que isso é legal. Isso é legal, tá certo? É muito legal. Então nós estamos dizendo que realmente aqui são axioma mesmo. Segue aquilo lá, lê o livro e segue aquilo lá. O problema é que tem alguns axiomas que as pessoas tomam uns chavões e tomam esse axioma como se fosse verdadeiro. Como por exemplo, não, opção foi feita para vender, você ganha vendendo a opção. De uma certa forma é verdade. Tá? Mas quem é que segue isso daí? O axioma, mesmo que você tenha uma aceitação universal, pode ser que o cara não aceite. Ou pode ser que vai contra, por exemplo, o que eu acho. Todo mundo fica falando que opção é cemitério de malandro. Bom, eu peguei 20 mil e transformei em 5 milhões em 4 anos e meio. Para mim não é cemitério de malandro. Então, se te falar que opção é cemitério de malandro, tá? Cara, você pode. É praticamente um axioma isso, que você ouve isso muito isso daí. Tá certo? Aí você fala assim, a opção foi feita para vender, tá? Tenta vender lá as puts lá no dia lá do Joesley Day para você ver o que acontece. Você quebrou, cara. Botou lá 3, 4 centavos no bolso, teve que pagar 5, 6 reais para sair da opção. Então, quer dizer, a opção não foi feita para vender. Então, o que acontece? O problema é que os axiomas podem ser trabalhados, né? Pode ter o quê? Um trabalho de ruído para fazer aquilo não funcionar. E realmente, uma coisa que é básica. Não se expõe à ruína. Isso o professor Roxo fala, o Taleb fala, todo mundo fala isso daí. Então acho que você não precisa demonstrar que você não precisa, não pode se expor à ruína. Claro que isso é uma verdade. O problema é que a retórica é em cima disso daí, tá? E o que é? Isso é justamente o ruído. Então o cara vem com os ruídos, e os ruídos assim que vão estragando, né, os axiomas que são bons. Mas então, já que o axioma pode ser torcido pelo ser humano, por que a gente não faz o seguinte? Vamos pelos princípios, então. Então, o princípio é a transferência de risco, certo? Então, se é uma transferência de risco, alguém recebeu para tomar risco, alguém recebeu para tomar aquele risco e alguém pagou para o quê? Para ter oportunidade. Porque você tem duas partes, tem o risco e a oportunidade, certo? Alguém pagou pela oportunidade e alguém recebeu pelo risco.
Então me fala uma coisa, existe operação sem risco? Não, isso é ruído. Isso é ruído. É ruído, não existe operação sem risco. Então vamos lá, um axioma. Não existe almoço grátis. Isso é verdade na bolsa. Na bolsa isso é verdade. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, tá certo? Então vamos lá. Então tudo que vem contra isso daí é um ruído. Não existe almoço grátis, quer dizer o quê? Que não dá para você ganhar sem correr risco, não é? Isso fere o nosso princípio. O princípio da transferência de risco, tá? As bolsas negociam transferência de risco. Então não tem como você ter o quê? Você ganhar sem correr nenhum risco. Isso não existe. Não existe. Todo mundo que falar aqui, renda segura, renda garantida, ganhos garantidos, não sei o que, renda. Isso não existe. Por quê? Porque você tem um risco envolvido. Isso daí vai contra o princípio. Ele pode até trazer um axioma do tipo, sabe aqueles axiomas que as pessoas criam na cabeça? Nunca compre casa própria, porque casa própria só te empobrece, é melhor se aplicar o dinheiro. Putz, cara, isso daí vai da convicção de cada um. Isso vai da convicção de cada um. Isso não é um axioma. Ele é tomado como axioma dentro do mercado financeiro, porque tem aceitação dentro do mercado financeiro. Agora você pensa naquele aposentado que ganha lá um salário mínimo e ele tem a casinha lá dele lá na roça, lá, ele mesmo planta. Imagina esse cara pagando um aluguel de R$ 500. O cara não consegue sobreviver. Ele tem que ter lá a terra dele para plantar e tal. Então, quer dizer, isso cada caso é um caso. Então, não tenta tomar, tá, como verdade, tá? O axioma não é uma verdade absoluta. O princípio é mais ou menos absoluto. Então, o princípio da bolsa é transferência de risco. Pronto. Então, nada pode ferir esse princípio. Tá? Então, tudo que você trouxer de axioma, não se exponha a ruína. Não, claro que isso é verdade. Quem é que quer ir para a ruína? Bom, tem gente que pega e se orgulha, né, de ter quebrado. Ah, mas eu quebrei tanto. Tem gente que se orgulha. Mas será que isso é um negócio legal? Isso pode funcionar. Tem uns outros axiomas que falam, enquanto você não quebrar 2, 3 vezes, você não vai aprender a operar a bolsa. Cara, pelo amor de Deus, gente. Cara, não fala um negócio desses, tá? Então, quando você fala axioma, é perigoso, porque o axioma deveria ser algo praticamente incontestável, mas não é. Eles são criados, eles são batidos em chavões e a nossa cultura tende a ir absorvendo, né, aquilo que falam demais. O que é abundante você acaba absorvendo. Mas cuidado com esses axiomas. Então esquece um pouco, vai no princípio. E o princípio é que não existe almoço grátis. Não existe o quê? Como você. A bolsa é um lugar de transferência de risco. Alguém tem que pagar pela oportunidade, alguém tem que tomar risco para poder ficar com esse prêmio aí, tá certo? E todo o restante, né, tá mais para ruído, né, do que para axioma. Axiomas são bem poucos, tá? Não se expõe à ruína, não existe almoço grátis, esses são os dois mais básicos. Porque todo o resto, né, que ficam inventando por aí, tem outro axioma, sempre compre put, né, porque put te protege da ruína. Cara, se você for ver quanto custa put aqui no Brasil, ele te leva para a ruína. Porque o put custa 3, 4 mil. Então, toma conta. Então, todo que você tem na rede social, mais de 90% é só ruído. Eles nem seguem eles nem vão, nem obedecem ao princípio e eles obedecem aos axiomas que eles mesmos criaram, que são as verdades. Então tem muita gente que fala, sabe aquele lance do tipo, eu estou começando a pensar, você tem que aprender a pensar fora da caixinha. Fora de que caixinha? Daquela caixinha que você mesmo criou. Então você cria um axioma, fica batendo, repetindo ele, falando com autoridade em cima de uma frase de um chavão, né? E você acha que aquilo é realidade? E é isso que vai te levar, infelizmente, para a ruína, tá? Então, bastante cuidado com o ruído e bastante cuidado com os axiomas que você toma como verdade absoluta.